Bora lá, vamos direto ao ponto para entender uma das leis mais cruciais do poder. Lei 23. Concentre suas forças. Sabe aquela sensação de que, mesmo com um monte de portas abertas, o progresso parece lento demais? Parece que a gente não sai do lugar no meio de um mar de oportunidades? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. E a resposta, segundo a fonte, está na nossa condição moderna. A gente vive numa espécie de epidemia de divisões. Mal conseguimos focar em uma coisa e já somos puxados para outras 100 direções diferentes, o que deixa a nossa energia totalmente espalhada. Ok, então o primeiro passo é entender esse cenário. Bem-vindos à era da distração. Agora, a pergunta é, como escapar dela? E aqui está o antídoto que a Lei 23 propõe. A ideia é simples, mas olha, é poderosa. A força de verdade nasce da concentração. Quando a energia se espalha, se divide, ela perde a potência. Pensa num raio de sol. Disperso, ele só aquece, mas se você concentra ele com uma lente, ele queima. E para ver essa lei funcionando na prática, nada melhor do que história. Vamos olhar para os dois lados da moeda, o sucesso e o fracasso. De um lado, a gente tem o reino de Wu, uma história que serve como um grande alerta sobre os perigos de se espalhar demais. Do outro, Galileu Galilei, um exemplo brilhante do poder da concentração estratégica. Duas histórias, uma lição fundamental. Então, como é que essa batalha entre dispersão e intensidade acontece de verdade? Vamos começar com um aviso que vem lá do passado. A história de Wu é uma tragédia estratégica. Lá no início do século VI a.C., o rei de Wu quis elevar o status do seu reino e para isso começou uma guerra bem ambiciosa contra o chamado Reino do Meio. Só que a guerra se arrastou e as forças de Wu ficaram perigosamente espalhadas. O primeiro-ministro dele viu o perigo e avisou sobre uma ameaça muito mais próxima, o estado de Yu, ao sul. Mas o rei, obcecado com uma glória distante, simplesmente ignorou o aviso. O resultado? O reino, já fraco e vulnerável, foi completamente aniquilado por Yu, que se aproveitou dessa dispersão. A queda de Wu não foi azar, não. Foi quase uma lei da física. Ela mostra um princípio brutal. Aquilo que cresce demais, sem um centro forte, está destinado a desmoronar. Agora, vamos virar a página completamente e ver o que acontece quando a estratégia é de intensidade e foco total. No início do século XVII, Galileu Galilei vivia uma vida bem instável. Ele dependia de vários patronos que pagavam ele com um presente, nada de salário fixo. Cansado disso, ele mudou de tática. Quando descobriu as luas de Júpiter, em vez de dividir essa glória entre um monte de gente, ele concentrou todos os esforços em um só alvo, a poderosa família Médici. E ele não só dedicou a descoberta a eles, ele transformou aquilo num evento cósmico que glorificava a dinastia Médici, associando as 4 luas aos 4 filhos da família. E o resultado? Ele conseguiu o cargo de filósofo e matemático oficial da corte, com um salário estável, garantindo sua segurança e liberdade para pesquisar. Então o ponto-chave é este. O sucesso de Galileu não veio só da sua genialidade como cientista, mas da sua genialidade estratégica. Ele entendeu a psicologia do seu alvo e concentrou toda a energia dele em satisfazer o ego e a necessidade de legado dos Médici. E isso nos leva à essência desta lei, o poder do foco. Quando a gente coloca os dois lado a lado, o contraste é total. De um lado, a dispersão de Wu, que levou à ruína. Do outro, a concentração de Galileu, que o levou ao poder e à segurança. Uma estratégia ignora a realidade, a outra a domina. A diferença é gritante. E esse princípio não vale só para reinos antigos ou cientistas da Renascença, não. Napoleão Bonaparte usou exatamente a mesma lógica para dominar a Europa. O segredo do sucesso militar dele era identificar o ponto mais fraco do inimigo e atacar ali com força total, concentrada. No fim das contas, tudo se resume a este número, a um único propósito, uma concentração total da mente e da vontade. Em vez de ser a raposa que sabe um pouquinho de tudo, é melhor ser o porco-espinho que sabe uma grande coisa muito bem. Como escreveu o filósofo Arthur Schopenhauer, o intelecto é uma medida de profundidade, não de superficialidade. No final, é disso que se trata. A concentração é o caminho para essa profundidade. A reflexão final, então, é esta. Em um mundo que foi projetado para nos dividir e nos dispersar, qual é aquela única coisa que realmente importa? Onde é que se deve concentrar a própria força para quebrar a resistência e, finalmente, conseguir avançar?